Se tem um livro que eu visito sempre é O Hobbit, do Tolkien. Porque eu adoro a abertura do livro, o primeiro parágrafo do livro, a primeira frase do livro. Acho que diz muito sobre construção de personagens, sobre você já designar as características do seu personagem em apenas uma frase. Olha o que diz o primeiro parágrafo. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca suja, nojenta, úmida, cheia de pontas de minhocas ou um cheiro de limo, nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit. E isso significa conforto. Quem eram os hobbits? Os hobbits eram seres da Terra-média criada por Tolkien que gostavam e viviam no conforto. Nem todos eles eram ricos, mas eles não gostavam de aventura, não gostavam de sair do lugar onde eles moravam, que era o condado. Eles não queriam saber o que acontecia em outras partes do mundo, nem distantes nem próximas. Eles viviam apenas naquele lugar confortável que eles haviam construído. E isso os fazia pensar de maneira errada que todo o mundo vivia naquela paz e tranquilidade e conforto que eles viviam. E aí nós vemos como isso, atrelado ao nosso pensamento cristão, está equivocado. Porque se você pegar a escritura no texto de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4, vai dizer o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está dizendo o seguinte, para que você não apenas se preocupe com o que é seu, mas você também se preocupe com o que é dos outros. Ele está exortando aqui a todos a terem uma vida de preocupação com o bem-estar do próximo. Ele está falando de humildade, ele está falando de piedade, ele está falando de contribuições sinceras ao bem-estar do próximo, a interesse na vida do próximo, na dificuldade do próximo. Paulo está exortando a igreja a não se fecharem no seu próprio mundo, a não acharem que a sua vida é um reflexo de todo mundo, mas existem pessoas que estão em dificuldades muito maiores do que as nossas. Pessoas que estão passando por problemas muito maiores do que os nossos. E nós, de alguma forma, podemos ajudar. Então ele está dizendo, não se preocupe apenas com o que é seu. Não se preocupe apenas com as suas coisas. Isso é egoísmo. Mas se preocupe também com aquilo que é do outro. Se o outro tem falta de algo, você precisa se preocupar. Se o outro tem necessidade de alguma coisa, e aqui a gente não está falando só de dinheiro, tá? Nós podemos falar sobre um aconselhamento, um problema espiritual, um problema psicológico, uma necessidade de resolver uma confusão na família, um aconselhamento. Nós podemos contribuir de diversas formas para o bem-estar do nosso próximo. E é nosso dever como cristão nos preocuparmos com isso. A gente precisa estar atento a isso. A gente não pode ir para a igreja ou se relacionar com os crentes querendo nos esconder e nos... como eu posso dizer... e fugir da responsabilidade que uma igreja exige que nós tenhamos. O apóstolo Paulo está dizendo, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, ele está escrevendo isso para uma igreja. Ele não está escrevendo essa carta para uma pessoa, ele está dizendo para todos os crentes que estão em uma igreja. E no caso aqui, a igreja de Filipos. Então ele escreve aos filipenses. Então ele pressupõe que as pessoas têm uma vida em comum. Por isso nós não podemos ir para a igreja e querer nos escondermos lá dentro. Que é exatamente o que os hobbits faziam no condado. Se escondiam do mundo, querendo apenas os seus próprios interesses. Então eu vou lá para ouvir uma boa pregação, para ouvir uma boa música, eu saio de lá, vou ver minha vida e tá tudo certo. Essa é uma forma equivocada de entendermos igreja. Essa é uma forma problemática até de entendermos igreja. Porque nós somos como os hobbits. O Sauron está se instalando em terras distantes e vai chegar até o condado. E os hobbits não estão se importando, não se preocupam, não pensam, não tentam ao menos combater, ao menos conhecer o inimigo. Eles acham que não tem, porque tem uma vida confortável. E nós sabemos que quando nós estamos juntos, nós somos muito mais fortes do que quando nós estamos sozinhos. A mensagem desse insight do Hobbit, junto com esse texto de Filipenses 2,4, nos mostra a responsabilidade que nós temos com a igreja, e nos mostra que nós precisamos ter essa responsabilidade por cada um dos indivíduos que estão à nossa volta.
seja na igreja, seja familiar, nós não podemos ficar isolados dentro do nosso mundo apenas, achando que está tudo bem. Mas nós precisamos olhar para fora, nós precisamos contribuir com os de fora. E aí tem um outro ponto interessante. Não é só você contribuir com o que você tem com o de fora, mas às vezes a gente está passando por um problema, uma situação difícil, e a gente não pede ajuda. Já passou por isso? Eu já passei por isso. A gente não pede ajuda, a gente quer resolver tudo sozinho, mesmo quando o nosso braço não dá conta mais. Quando nós não procuramos outras pessoas, quando a gente não tem interesse, ou não tem coragem, ou tem vergonha de incomodar as outras pessoas com os nossos problemas, nós também estamos parecendo os hobbits. Cada um resolve o seu problema ali, né? Vive confortável, vive na dificuldade, mas sou eu sozinho. E nós estamos indo contra o que Paulo escreve à igreja. Quando ele diz assim, se preocupem com as coisas dos outros, ele também está escrevendo aos outros que se preocupem com as nossas coisas, que se preocupem com as nossas dificuldades, que nos ajudem, nos aconselhem quando nós estivermos em apuros. Por isso que a igreja, a membresia, ela é tão importante. Por isso que a responsabilidade com o corpo é tão importante. Por isso que a prestação de contas é tão importante, porque você descobre onde o irmão tem necessidade e ele também descobre através de você aonde você tem necessidade. E isso faz com que a igreja se ajude mutuamente. É exatamente isso que os hobbits precisavam e é exatamente isso que talvez você precise. Precise compartilhar a sua vida e se interessar pela vida dos outros irmãos. Que bom que você chegou até aqui. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Então eu peço que você curta esse vídeo, comente alguma impressão sua, algum testemunho que você tenha a respeito desse tema. Se você puder compartilhar esse vídeo, vai ser muito importante também. E a sua inscrição é fundamental nesse canal. Deus abençoe você e até logo.